confesso que hoje eu estou entre dois textos. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. E nós vamos inclusive aproveitar e fazer uma oração em prol da Sociedade Bíblica do Brasil, das sociedades bíblicas internacionais, que promovem, como eles mesmos chamam, a causa da Bíblia. A Bíblia é um livro que precisa ser conhecido, merece ser estudado, e a gente aqui gasta bastante tempo fazendo isso. O Batata, tá queimando a glicerina já? Já ficou um cheiro doce aqui? Gente, não tem pão doce não, é glicerina ali na máquina de fumaça, tá? Aqui a causa da Bíblia, ela é resultante, digamos assim, causadora de uma excelente propagação do Evangelho. Nós temos, nos últimos 200 anos, a Bíblia sendo produzida em larga escala. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia, mas era uma prensa manual, era uma coisa muito difícil, né? As primeiras Bíblias eram folhas imensas, uma Bíblia imensa. Hoje você tem Bíblia barato, acessível, né? Mas ainda é um livro que pouca gente conhece. E quanto mais a gente conversa na escola dominical e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouca gente de fato conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia é um exercício para a vida toda. Então que a gente tenha esse compromisso, não apenas de ler, mas de estudar a Bíblia. Amém? A causa da Bíblia é uma causa importante. E às vezes no dia da Bíblia eu tenho vontade de falar disso, mas os meus pensamentos às vezes me traem, né? Porque o que eu gostaria de falar é um pouco diferente do senso comum. Hoje um amigo mandou um texto bonito, bem escrito, mas dizendo algo mais ou menos assim, né? Só a Bíblia pode nos tornar seres humanos melhores. É uma frase bonita, né? Eu digo, só a Bíblia pode nos tornar seres humanos melhores. Eu poderia dizer, a Bíblia pode nos tornar seres humanos melhores. Mas muita gente se tornou um ser humano pior, né? Porque a Bíblia é um livro. E os livros são usados de muitas formas, inclusive de forma equivocada, né? Então, quando eu penso em falar da Bíblia, eu penso muito hoje que a gente troca o efeito pela causa. A Bíblia é o efeito da ação do Espírito Santo. Mais importante na igreja do que o texto é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agiu na produção do texto. Ele inspirou homens que produziram o texto. O Espírito Santo estava na ação do escrever a Bíblia. E o Espírito Santo está conosco também, se desejarmos e buscarmos a sua graça, na ação de estudarmos a Bíblia, que a gente chama de iluminação. A gente recebe a ajuda do Espírito Santo para compreender as Escrituras. De modo que o texto por si só não tem tanto poder como as pessoas imaginam. É o Espírito Santo, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que opera em nós a transformação. Nós não somos nascidos de um texto, nós somos nascidos do Espírito. E Jesus foi enviado para nos batizar com o Espírito Santo. É aquela coisa que a gente diz, né? O que ele escreveu na areia. Então Jesus não nos deixou o texto, Jesus nos deixou o Espírito. E ele falou para os seus discípulos reunidos no cenáculo, vocês vão receber o Espírito, e vocês vão receber poder, e vocês serão testemunhas. Então a Bíblia é consequência dessa ação do Espírito Santo na igreja do primeiro século. A Bíblia é consequência dessa ação do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então nós recebemos o Novo Testamento por ação do Espírito Santo sobre eles. E é este Espírito que habita em nós. E há um grande contraste entre a antiga aliança, que são 3/4 da Bíblia é a antiga aliança. 1/4 da Bíblia é a nova aliança. Há uma grande diferença entre a antiga e a nova aliança. E quando a gente pensa nestas coisas, é complicado dizer.
mas nós precisamos ser a comunidade do Espírito, assim como somos também o povo da Bíblia. Amém? Queria convidar você a orarmos pelas sociedades bíblicas, tanto a do Brasil, que é uma organização extraordinária, abençoadora, abençoa não só o Brasil, mas produz Bíblia em espanhol para toda a América Latina, produz Bíblia para as comunidades indígenas, produz Bíblias em braille para os deficientes visuais, produz Bíblia em áudio para os deficientes auditivos, para os deficientes visuais também. A Bíblia é hoje oferecida de tantas formas por causa da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos louvar a Deus por essa instituição e vamos orar por eles todos. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque há muitos homens e mulheres no Brasil e no mundo que se esforçam para entregar em nossas mãos um texto compreensível, na nossa língua, fiel a Deus, aquilo que os autores do Novo Testamento, do Antigo Testamento produziram. Obrigado por esses homens e mulheres que passam horas e horas, longos anos da sua vida se dedicando ao estudo das Escrituras. Obrigado por eles, Senhor. Obrigado também por aqueles que administram as gráficas e produzem esse material que nos chega. Obrigado por aqueles que distribuem. Obrigado, Senhor, pelos milhares de pessoas que estão envolvidas no Brasil e no mundo com a propagação de um texto que é inspirado pelo Espírito Santo. Que nós tenhamos gratidão em nosso coração. Que nós tenhamos, ó Deus, respeito também pelo trabalho deles. Que nós possamos acolher esse texto com piedade, com seriedade, com santidade, com reverência, Senhor. Porque é um texto que de fato traz marcas de muito trabalho, de muita dedicação. É fruto de oração, Senhor. É fruto de gente que se consagra também a essa causa. Não é apenas um mercado bibliográfico, Senhor, mas é de fato um testemunho de fé preservado por meio da entrega de homens e mulheres quanto à causa da Bíblia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os recompense. E a nós, Senhor, que o Senhor nos ilumine, para que possamos fazer bom uso disso que está em nossas mãos. Que não tratemos, ó Deus, com desprezo aquilo que é tão especial, que é tão solene para a causa do Evangelho em toda a terra. Que nós recebamos as Escrituras com alegria, Senhor, porque elas são de fato aptas para nos ensinar no reto caminho da justiça. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá, vamos para o outro texto. Tito, capítulo 2, verso 11. Débora, as crianças vão ficar hoje, né? Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Amém? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Todos. Umas traduções vão ser mais fiéis aqui ao texto grego, a todos os homens. Porque aqui está escrito no grego isso aí, todos os homens. Né? Mas como hoje a gente tem que incluir mulheres, então todos é suficiente, ok? Trazendo salvação a todos. Ela nos educa. Ela quem? A graça. A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. São os conselhos de Paulo a Tito. Amém. Abençoa no Senhor tua palavra lida, que a tua graça também esteja conosco e nos eduque
quanto a este texto, para a glória do teu nome. Amém. As comemorações do Natal normalmente nos convocam para expressões bem conhecidas como solidariedade, generosidade, gratidão, esperança. É uma época boa para falarmos destas coisas. E eu gostaria de começar a falar da esperança que nós temos quanto à manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos dois grandes momentos da manifestação de Jesus. Obrigado, Rogério. A primeira manifestação é o advento, é o Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, para nós, é um personagem da história. É o Deus que se faz homem. Então, há uma irrupção do eterno na história. Tem uma data, não é? Não é necessariamente 25 de dezembro do primeiro ano, longe disso, não é? Mas não nos importa exatamente precisar no nosso calendário quando foi, mas houve um momento na história em que Jesus nasceu. E Deus desceu. E como escreveu o apóstolo João, sua glória foi vista, cheio de graça e de verdade. Então a graça de Deus que nos educa, a graça de Deus que nos traz salvação, começa no Éden, na promessa, mas se manifesta de uma maneira esplendorosa no nascimento de Jesus. E se a gente ler o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o que acontece ali no momento do nascimento, o Cântico dos Anjos, tudo isso evoca mensagens de salvação. Chegou a salvação de Deus. Então, a manifestação de Cristo no Natal já evoca a salvação. Mas haverá uma segunda manifestação, que é a vinda de Jesus Cristo em glória. A primeira vinda foi em humildade. Bebê nascido e posto numa manjedoura, o coxo onde os animais comiam. Rejeitado, inclusive, como hóspede, não havia lugar em nenhuma hospedagem. Ele foi acolhido numa estrebaria, nasce entre os animais. Esses dias eu li um negócio interessante no Correio Brasiliense. Antigamente, Deus era o centro, era o teocentrismo. Depois, lá no final da Idade Média, começa o antropocentrismo. Então, o homem é o centro. E durante séculos a gente viveu essa cultura de que o homem é o centro. E agora há uma nova mentalidade, o animalismo. O homem não é o centro. Toda a vida deve ser preservada. Interessante como a gente não percebe, mas a gente está passando por processos de mudança, não é? Há poucos anos atrás, os animais podiam ser usados para os homens. Hoje nós estamos mudando a nossa mentalidade e os homens estão pensando em preservar os animais. Mas isso é só um detalhe de como a mentalidade muda ao passar dos séculos e está mudando para melhor, graças a Deus. Mas vamos lá. A graça, portanto, se manifestou salvadora no nascimento de Jesus, mas a graça vai se manifestar em sua plenitude e a salvação vai se manifestar em toda a sua grandeza no dia de Cristo. Quando Jesus vier, aí sim nós seremos completamente salvos. É aquela ideia de que nós já estamos salvos, porque já estamos em Cristo, estamos sendo salvos, porque a salvação dia a dia vai frutificando, vai se aperfeiçoando em nós, assim como a santidade, mas no dia de Cristo nós seremos salvos da ira de Deus, porque quando a ira se derramar sobre a impiedade, nós seremos, por Ele, Jesus, salvos da ira. Então Paulo está falando a Tito acerca destas coisas, que a graça de Deus, ela nos traz esperança. E nós esperamos a manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade, para nos purificar e fazer de nós um povo seu. E aqui é exclusivamente seu. Ou seja, nós somos de Jesus. A exclusividade da fé
é muito importante, porque é uma realidade do Antigo Testamento. Deus não aceitava outros deuses no Antigo Testamento. Eu, o Senhor teu Deus, sou o único Senhor. E com Jesus não é diferente. Com Jesus a gente tem que negar todas as outras coisas e seguir a Jesus. Não dá para servir duas divindades. Não dá para ter duas filosofias de vida. Ou a gente é cristão e segue a Jesus para valer, ou a coisa não está certa. Então é assim, Ele nos quer como um povo exclusivamente seu. A nossa devoção é somente a Jesus. As nossas orações são somente a Jesus. Quem nos guia, quem nos conduz, quem nos orienta, nós somos discípulos de Jesus. Amém? Nosso compromisso é com Ele. E também somos dedicados à prática das boas obras, coisa que no Natal a gente sempre se lembra, e espero que a gente faça isso, não só em dezembro, mas a gente faça a vida toda. Que a gente reparta comida, que a gente reparta bens, que a gente reparta roupa, que a gente ajude quem necessita, enfim, que a gente cuide bem uns dos outros, que cuidemos bem dos animais, bem dos homens, bem da vida, bem das plantas, cuidemos de tudo que Deus nos colocar em nossas mãos. Tudo que Deus der a fazer, faça o seu melhor, porque faz parte do processo, ok? Mas eu queria destacar aqui o começo do texto, em que Paulo vai dizendo que a graça nos traz salvação a todos e nos educa. Nós não devemos imaginar que a graça pode ser vivida com leviandade. Já que eu sou salvo pela graça, então eu não preciso me preocupar. Esse argumento inicia Romanos capítulo 6. Posso pecar? Porque a graça resolve meus problemas com o pecado? E aí Paulo fala, de modo nenhum. Nós que fomos salvos, nós que estamos batizados em Cristo, nós que mergulhamos em Cristo, não podemos mais viver no pecado. A gente luta contra o pecado. Não que a gente seja perfeito nessa batalha, mas a gente não desiste de lutar contra o pecado. Então a graça de Deus, é uma outra frase interessante, que de vez em quando a gente escuta, é de graça para nós, mas não foi de graça para Ele. O perdão dos nossos pecados custou muito para Jesus. A nossa salvação é de graça para nós, mas é porque Ele pagou o preço. Então a gente não pode tratar com leviandade a obra de Jesus. Eu não posso agir como se Jesus não tivesse sofrido em meu lugar, como se a cruz não tivesse acontecido. Eu tenho parte nestas coisas. Ele me salvou, mas eu devo agora respeitar o que Ele fez por mim. Então a graça não deve ser tratada de forma displicente e leviana. E ela nos educa para renegar as paixões mundanas e a impiedade. Interessante que aqui é um trocadilho em Paulo, não é? Aqui ele está falando da azebeia e depois ele vai falar da vida piedosa, da eusebeia. Então eu me afasto da impiedade e desenvolvo a piedade. Eu me afasto das paixões mundanas, mas eu escolho a vida justa e sóbria. Aqui a expressão sensata, de forma sensata, pode ser traduzido também por sobriedade. Nesses dias em que muita gente perde isso, por causa do consumo exagerado de álcool, não é? A sobriedade é uma recomendação muito importante. Paulo nos convida, portanto, a considerarmos esses três aspectos da nossa vida. Que a graça nos eduque a que vivamos nesse mundo de forma sóbria, sensata, justa e piedosa. Eu queria convidar você a pensar nesses três aspectos importantes do nosso comportamento. Uma vida sóbria, uma vida sensata. Eu confesso o meu desapontamento ao longo deste ano com a insensatez que se estabeleceu na vida religiosa do nosso país.
eu acho que extrapolou de longe as conversas, os conflitos. A teologia foi sacrificada, a Bíblia foi vilipendiada, o púlpito foi profanado, a igreja foi, honestamente, arrastada para uma série de coisas erradas. Eu me sinto profundamente decepcionado ao longo deste ano com a politização da igreja, com o ramo que trouxe tanta discórdia, tanta desunião. Eu acho que faltou sobriedade, faltou sensatez a líderes e a liderados. E eu confesso que ainda estou num processo de cura e de decepção, não é? Com coisas que continuam acontecendo. Não é? Não tem sido fácil a recuperação e a restauração dos danos causados. As rupturas não foram poucas. Tem gente com medo das comemorações de Natal, né, porque a família vai se reunir. E será que o assunto da política vai voltar a causar confusão na mesa da ceia de Natal? Porque o que causou na igreja foi vergonhoso. Então, a meu ver, a sensatez faltou nesse aspecto. Mas não apenas nisso. Não é? Não faltam agora, nos videozinhos do Instagram, do TikTok, de vez em quando alguém me manda. Hoje mesmo recebi uma mensagem de um rapaz muito interessante, inteligente, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, muito interessado no Evangelho, na Bíblia, uma companhia muito agradável, gente boa mesmo, e ele me mandou 2 pequenos vídeos de culto. Mas é um pessoal rodando e rodopiando e dançando. Lembrava muito um terreiro de candomblé, aquele movimento, e ele escreveu assim: onde é que essas coisas vão parar? É um culto e todo mundo rodando e dançando, e um negócio assim meio estranho. Honestamente, a gente olha assim, e aí eu pensei naquele texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: olha, se vocês todos ficarem gritando em línguas estranhas, e entrar alguém na igreja, vai dizer: que é isso? Que doideira é essa? Não é? Igual aconteceu lá em Pentecoste, né, quando o Espírito Santo desceu, as 120 pessoas falaram em línguas, e o pessoal: esses homens estão bêbados? E Pedro fala: 9 horas da manhã, ninguém aqui está bêbado, isso aqui é a descida do Espírito Santo. Foi o episódio de Pentecoste. Se fosse poder de Pentecoste, vá lá. Mas não é uma doideira. As pessoas cantando uns negócios meio estranhos, uns gritando, outros pulando, outros batendo. Não dá para entender as doideiras dessa manifestação, que parece manifestação espiritual, mas honestamente, quando eu vejo um filme sobre o que era o hinduísmo na época dos anos 70, quando o pessoal entrou naquela ideia do movimento hippie, misturar com o hinduísmo, faziam aquelas sessões muito doidas, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei o que eles estão pondo nos ventiladores da igreja, porque esse pessoal está inalando alguma coisa que não é normal. O que esse pessoal está cheirando na igreja? Eu não sei. Não sei. Esses dias eu ouvi, né, de alguém que é crente, está nessa do chá da ayahuasca, experimentando um chás aí e tal. Gente, estão uns delírios. Casais velhos fumando maconha. Crentes, que foram crentes de igreja na juventude, parece que agora depois resolveram liberar, né, e foram para essa. Então, umas coisas malucas que estão acontecendo. Falta de sobriedade. O álcool entrando nas igrejas para valer. O álcool está entrando nas casas, gente, é pela porta da frente. Vocês tomem cuidado. Pois não vem pedir oração não, porque seu filho está fazendo coisa errada. Porque às vezes a gente deixa entrar pela porta da frente. Cada um sabe os seus limites. Biblicamente, como eu já disse a vocês, a minha regra é uma:
o bispo não seja dado ao vinho. Para mim a regra é essa, você abstém. Para o diácono não seja dado ao muito vinho. Para o povo é não vos embriagueis. Mas olha, eu volto a recomendar a vocês, cuidado. Cuidado. A dependência química, o vício do álcool, é uma coisa dificílima de deixar. Eu sou filho de alcoólatra, neto de alcoólatra, sobrinho de alcoólatra, morreu, meu tio morreu de cirrose, aos 60 e poucos anos. Então a minha família foi altamente estragada pelo álcool. Eu não recomendo isso a ninguém. Sobriedade. A gente tem que estar sóbrio o tempo todo. Que a graça nos eduque para a sobriedade e para a sensatez, para o bom senso, para o equilíbrio. Bom senso é equilíbrio, gente. Não tenho que ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tenho que achar um ponto de equilíbrio. Tá bem? Para tudo na vida. Seja para a vida financeira, né? Não posso gastar muito o que ganho, não posso me acomodar com o que tenho. Tenho que perseguir melhoras, sem me tornar invejoso, obcecado, ganancioso, sem me tornar avarento. Enfim, a gente tem que achar equilíbrio na vida financeira, equilíbrio na vida afetiva, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio na conversa. Não tenho que falar mais do que devo, mas também preciso aprender a me comunicar. O equilíbrio é bom para tudo. O que você imaginar na vida, vale o equilíbrio. Cuidar da sua saúde física, sem que se transforme numa doença. Cuidar da sua saúde emocional, sem que se transforme em uma obsessão. Enfim, ter uma vida religiosa relevante, sem que isso se transforme num fanático. Sensatez, equilíbrio em todas as coisas. Tá bem? Mas não apenas isso, nós também devemos ter uma vida justa, uma vida reta. A integridade, o caráter reto. Jesus está formando um povo exclusivamente seu para boas obras, a retidão, integridade no caráter, firmeza de postura, critérios, honestidade, sinceridade, verdade, lealdade. São coisas importantes, irmãos. Ser um amigo leal, ser um patrão, um funcionário, ser um chefe, um subordinado, um crente, um ministro, um cooperador da igreja. Seja qual área, qual papel você está desempenhando, o papel de pai, de filho, de marido, de esposa. Ser reto, ser íntegro, ser correto, ser verdadeiro. Nós devemos ser pessoas de caráter. Isso é importante. Se nós queremos um Brasil melhor para os nossos filhos, a melhor coisa que nós devemos dar aos nossos filhos é integridade de caráter. Às vezes a gente se preocupa muito em mandá-los para fazer um bom curso de faculdade, para que eles tenham uma boa carreira profissional. Esta não é a verdadeira riqueza que você pode deixar para seus filhos. Seu filho pode fazer um excelente curso, ter uma excelente profissão e acabar na cadeia, preso por corrupção. E aí? Você está entendendo? Você pode dar a melhor formação para ele, mas se você não der caráter, se você não ajudá-lo a desenvolver um caráter, você falhou. Você falhou. O caráter é muito mais importante do que a boa formação educacional para o mundo profissional. Caráter é integridade. Seu filho deve aprender em casa o que é verdade, o que é sinceridade. A gente quer pôr limites para os filhos, né? A gente tem que mostrar que a gente tem limites. Enfim, a vida reta, a vida justa, a religiosidade. Os filhos aprendem a orar vendo a gente orar.
aprende a respeitar a Deus vem da forma como a gente respeita a Deus. Se a gente leva Deus a sério, eles vão levar também. É aí que entra a piedade. A vida de uma forma sensata, justa e piedosa. Temos que desenvolver a piedade. Muito se fala em vida devocional, não é? Nós estamos numa época complicada. Agora tem os aplicativos do devocional, não é? O tal do Glorify, acho que é um negócio mais ou menos assim, né? Se você não tem tempo de orar, se você não tem tempo de ajoelhar lá em casa, bota o fone de ouvido, aí você tem um devocional no celular, você recebe o devocional, enfim, tem todas as ferramentas possíveis para você separar um momentinho para Deus. Eu sou daquele tempo que o pessoal mandava você, primeiro, antes de sair de casa, você vai ajoelhar, você vai ler a Bíblia, você vai orar, antes de dormir você vai também orar, antes da refeição você vai orar, mas nós vivemos uma época muito diferente, que a gente corre o tempo todo, a gente é agitado o tempo todo, poucas pessoas conseguem desenvolver a disciplina da devoção com horário marcado. Vamos ser honestos, o culto doméstico, olha, era bom, o culto doméstico era uma experiência ótima, vamos voltar todo mundo a fazer culto doméstico. A gente pode até falar essas coisas, a gente pode tentar fazer essas coisas, mas a maior parte de nós vai depois de um tempo dizer assim, não foi dessa vez. Vamos ver se em janeiro a gente começa de novo. Quantos janeiros a gente vai tentar recomeçar o culto doméstico? Olha, já estou avisando, hein? A partir de janeiro, de manhã, papai vai acordar todo mundo, nós vamos ler a Bíblia. Isso. Quando chegou fevereiro, carnaval, isso aí já virou vinagre, já foi por água abaixo. Então, assim, esses processos que a gente conseguia fazer no mundo antigo, rural, no mundo de horário mais previsível, que a gente tinha emprego, você sabia a hora que você entrava no seu trabalho, isso era assim. Hoje a vida não é assim. Os meninos entram na escola às 7 da manhã, 7h30, já acordam com sono. Como é que você vai fazer aquele menino orar? Tem uma turma traumatizada aqui com culto doméstico, né? Que o pai obrigava a fazer culto doméstico. Mas olha, é difícil. Se você quiser tentar, tenta. Se você conseguir fazer, você vai receber um certificado de parabéns. Você é um herói e uma heroína. Mas eu estou querendo falar aqui com aqueles que não dão conta, como eu. A gente não precisa desistir, dizer que isso não é piedade, porque a piedade não é exatamente isso. A piedade, gente, tem a ver com o respeito por Deus. É o respeito por Deus. Quem é o piedoso? O piedoso é aquele que considera Deus. Então, quando ele vai fazer qualquer coisa, ele pensa, Deus está comigo. Talvez você seja uma pessoa com pouco tempo, mas tem aquele dia que você está lá no mercado fazendo suas compras. Você está no mercado fazendo compra, você tem vida piedosa. Lá no mercado você sabe o que você deve comprar e o que você não deve comprar. No mercado. Você entra numa farmácia, você sabe o que você deve comprar e o que você não deve comprar. Você vai se divertir, você sabe o que fazer e o que não fazer. Por quê? Porque a piedade faz parte da sua vida. Você está sempre na presença de Deus. Uns de nós oram durante muito tempo. Outros de nós conseguem fazer orações breves. Uns oram em pensamento, outros precisam ajoelhar, fechar os olhos para conseguir manter o foco. Uns conseguem orar no carro, uns ouvem a Bíblia, outros leem a Bíblia, outros estudam a Bíblia. Cada um de nós tem um ritmo. A questão não é como é que você expressa essa sua religiosidade ou como é que você desenvolve a sua espiritualidade. A questão é você levar Deus a sério, você ter piedade no coração, você acreditar em Deus, você considerar a vontade de Deus, você se submeter a Deus e você obedecer a Deus.
mais importante, gente, do que muita coisa que a gente faz, que é a religiosidade, é a obediência. Quando a gente lê lá o texto de Samuel, dizendo para Saul, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje nós poderíamos dizer, obedecer, meu irmão, é mais importante do que essa sua disciplina do culto doméstico, do que essa sua disciplina de ficar meia hora lendo a Bíblia, ou de fazer 1 hora de oração, ou de você fazer um jejum por semana, porque alguns aqui adotam essas práticas, e todas elas são válidas, mas a obediência é mais importante que todas elas. Então a graça nos chama para isso. Nós estamos vivendo uma época muito diferente, em que a religiosidade não se expressa nos templos, em que a religiosidade não se expressa de uma maneira formal, mas nós vivemos uma época de muita individualidade, muita subjetividade. É o seu jeito de servir a Deus, o meu jeito de servir a Deus. E convém que a gente respeite a nossa época. São os dias que estamos vivendo. Nós não estamos mais no passado, em que todo mundo fazia as coisas do jeito que o chefe mandava. Ninguém mais brinca daquilo, faço o que... Como é que era? O mestre mandar? Como é que era a brincadeira? Faça o que o mestre mandar. Eu acho que as crianças nem sabem brincar disso aí. Sabe? Ainda se brinca. Ainda se brinca dessas coisas. Você gosta de seu chefe? Quem é que gosta de seu chefe? Fazer o que o mestre mandar. Hoje isso para nós adultos não funciona mais. Isso para nós adultos não funciona mais. Nós estamos na época da individualidade, da subjetividade, do seu jeito de ser respeitado. Então vamos aplicar aquele modelo de Jesus. Olha para você, tira o cisco do seu olho, a trave do seu olho e deixa o irmão com o cisco dele. Antes de querer ensinar o outro como é que ele deve fazer, ajusta você. Então coloque a sua vida no altar de Deus, para que você viva de uma maneira justa, piedosa, sensata, de acordo com aquilo que o Espírito Santo testifica no seu coração. E a graça de Deus vai operar em todos nós, nos educando, nos conduzindo nesse processo. Amém? São os tempos de hoje. Que Deus nos ajude a darmos o bom testemunho de Cristo até o dia da manifestação dele. Quando ele vier, aí está resolvido. Até lá, meus irmãos, que a graça opere em nós. Amém? O pessoal de Expressão de Vida já está todo reunido aqui. Vamos orar e vamos ter a participação final deles hoje. Celebração natalina, mas também é mais um testemunho do Expressão e do que eles são para nós aqui na igreja. Obrigado, Senhor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Não entendemos a riqueza da graça, a extensão do perdão. Não compreendemos, ó Deus, as tuas misericórdias renovadas a cada dia, que nos acolhem a todos de acordo com tua bondade, que está muito além da nossa compreensão. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de nos educarmos neste caminho generoso da tua bondade, quanto a uma vida santa, justa, piedosa, uma vida sensata e equilibrada. Guarda os nossos corações, ó Deus, das paixões deste mundo, que nós não nos desviemos do caminho da santidade, do caminho do temor do Senhor, que em nosso coração nós guardemos o zelo por aquilo que temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e que zelando, ó Deus, pelo Espírito que em nós habita, e andando em santidade, que nós possamos dar um bom testemunho de Cristo. Nesses tempos difíceis, Senhor, em que ser evangélico se tornou tão complicado,
que nós sejamos cristãos, chamados por Deus para uma vida de temor e santidade, que nós nos mobilizemos nas boas obras para as quais fomos chamados, e servindo uns aos outros e servindo ao Senhor, nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome. Dá-nos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém.